Então tá, pessoal, essa é a segunda aula. Pra toda a humanidade, é paz com igualdade. Eu quero ouvir o som cantando juntos na mesma direção. Eu só quero paz e mais amor. Eu só quero paz e mais amor. A partitura da bateria é um pouco mais simples do que a melódica. Dentro da partitura existem algumas claves, que é a clave de Dó, a de Fá e de Sol. Dentro da partitura, dentro da partitura melódica, existem algumas claves que identificam tipos de tonalidades ou alturas. Aí teríamos a de Fá, de Sol e Dó. Na bateria, como a gente não consegue, até consegue, mas não é tão comum tu conseguir adquirir uma nota Dó, um Sol, um Fá em alguma das peças da bateria. Então a gente utiliza da clave neutra. É uma barrinha assim. Dessa clave neutra significa que é para instrumento. Dessa clave neutra geralmente é para instrumentos de alturas indefinidas. Aqueles instrumentos de percussão ou algum outro tipo de instrumentos que a gente não alcança notas bem definidas. Sobre a partitura, ela tem 5 linhas, tá? Sobre a partitura, ela é composta por 5 linhas, alguns chamam de pentagramas, e 4 espaços. Na bateria, cada espaço é referente a uma peça da bateria. De baixo para cima, até dá para lembrar sobre isso. De baixo para cima seria da peça mais grave à peça mais aguda. Então eu teria o primeiro espaço, onde seria o bumbo, que é a peça mais grave que a gente teria. Acima do bumbo eu teria o surdo. No espaço do meio, nós temos uma peça central, que nós chamamos de caixa. Acima da caixa, no próximo espaço, nós teríamos um tom, mais uma tonalidade. Aí entre as linhas também pode denominar alguns tipos de peças, de tambores. No caso, a linha bem de cima do pentagrama, a gente coloca um X em cima da linha. Nessa linha a gente pode botar outros tipos de instrumentos de percussão, mas o X geralmente é considerado um prato, ou pode ser, a maioria das vezes ele é condução, na maioria das vezes ele é um hi-hat ou um chimbal, que alguns conhecem como chimbal. E no mesmo local onde é dado o X, no mesmo lugar onde é dado o X, passa-se mais uma linha imaginária, que alguns chamam de um asterisco, é dado como prato de condução. Por que eu não botei mais um tom aqui, que é muito conhecido, a bateria ter caixa, dois tambores aqui e mais um aqui? Antigamente, não tínhamos essa bateria convencional que a gente conhece hoje em dia. A bateria era composta por um bumbo maior, alguns instrumentos de percussão, uma caixa e um prato que nós chamávamos de prato que conduz a música. Mais além, depois, mais além, a gente surgiu mais além surgiu um tambor, acredito que era de 13 polegadas ou 12, que é justamente o tambor que viria acima da caixa. Bem depois, aí tambor que viria em cima da caixa. Com o tempo surgiu mais uns tambores, que seria o surdo. Geralmente os tambores são 10 polegadas, 12 polegadas, 13 polegadas, 14, 15, 16 e 18, que são tambores maiores, são considerados de floor-tom ou surdo, que é algo muito parecido com os bumbos. Existem bumbos de 18 polegadas, 20 polegadas e 22 polegadas. Tá bom.
Consequentemente, depois desses tambores, a bateria convencional ali pelos anos 50 mais ou menos, aqui no Brasil um pouco mais tarde, surgiu mais um tom aqui. Era muito difícil vir uma bateria com 3 tons assim. Então esse tom que foi colocado aqui nessa parte, ele fica posicionado entre a caixa e o tom, exatamente como se fosse o tom do meio, bem sobre a linha entre o espaço da caixa e o espaço do tom. Tá? A partitura ela tem um início, que é onde dá a clave. Geralmente ela vem acompanhado com a clave e mais 2 números. Pode ser, os mais conhecidos são 4x4, 2x4, 3x4, 6x8, 12x8. O que seria? Esses números têm uma relevância, tá? O número de cima, pegando o 4x4 como exemplo, ele é referente à quantidade de tempo que eu vou ter dentro desse espaço. O que é esse espaço que a gente chama de compasso. Onde a gente inicia nesses números, existe uma barra que encerra esse compasso. Dentro desse compasso pode ter 5 tempos, 4 tempos, 12 tempos, quanto tempos quiser. Mas se tiver escrito o número 4, ele especifica que ali tem que ter somente 4 tempos. É onde a gente conta 1, 2, 3, 4. O número de baixo é referente a alguma figura que ele está se baseando para esse tipo de ritmo. No caso dos ritmos passados, a gente fez um 4x4. Nós temos uma tabela, tá? Cada número é referente a uma figura. As figuras é como se fosse uma linguagem musical. Na aula passada nós trabalhamos com a figura chamada semínima. Ela vale um tempo. Para quem não conhece o metrônomo, é um aparelho que faz com que nós, bateristas ou outros músicos, comece a música em um certo tempo ou andamento e termine no mesmo andamento. Senão a gente tocaria de uma forma tipo tum pá, tum pá, tum pá, tum pá, tum pá. Geralmente acontece isso. Ou a gente acelera ou a gente acaba deixando a música mais lenta. O metrônomo ele é um aparelho que ele tem um certo clique. Tipo esse aqui, ó. A semínima é exatamente em cima desse tempo. Pá, 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 ou pá, tum, 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 ou tum, pá, tum, pá, tum, pá. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a próxima figura, que seria a colcheia. Ela vale a metade dessa figura que a gente falou. Ela vale a metade da semínima. Geralmente a gente precisa ter 2 dela para preencher esse tempo. Como é que seria? Antes a gente contava 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Se vocês repararem, a gente tem um movimento aqui, ó. A colcheia pode ser que ela é o contratempo da semínima. Então, se eu tenho a semínima em cima do tempo, pá, eu tenho esse movimento aqui. A colcheia está acima, ela é como se fosse um contra. Eu poderia dizer que seria tempo contra tempo, tempo contra tempo, tempo contra tempo. Então, se eu teria o tempo, eu seria pá. Meu tempo seria aqui e ele tocaria um pouco depois desse tempo. Se eu preencher o tempo e o contratempo, eu teria. Se eu preencher o tempo e o contratempo, nós temos uma sonoridade igual a essa. Quando a gente tocava antes, eu não cheguei a colocar o metrônomo, mas a gente tocava 1, 2, 3, 4. Imaginamos que esse aqui seria o meu metrônomo. 1, 2, 3, 4. Aqui eu estou tocando em cima do tempo. Agora eu vou adicionar o que a gente chama de 2 colcheias, ou tempo e contratempo. Num compasso de 4x4, a figura semínima
ela vai estar escrita como 1/4, ou preciso dela de 4 semínimas para preencher um compasso. A colcheia é dada como 8, porque eu preciso do dobro dela para preencher esse compasso. Então, onde a gente tocava antes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou eu conto de 1 a 8, ou eu posso fazer de uma forma mais convencional, que muitos vídeos aparecem por aí, que é eu contar 1 e adicionar uma letra E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. O que acontece, se eu tiver um tempo específico, eu aumento o número de notas. O que dá a sensação que parece que, para alguns, dá a sensação que eu acelerei. Eu vou pôr o metrônomo e vou acompanhar o metrônomo com o meu chimbal. O meu chimbal vai dizer que ele é o 1, 2, 3 e 4. Em seguida, eu vou colocar as semínimas. Só que direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Logo após, eu vou dobrar. Vou adicionar as 8 colcheias. Vai dar a sensação de como se eu estivesse acelerando. Mas o metrônomo vai mostrar que eu não acelero. Eu só aumento o número de notas. Vai soar 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Se eu pôr o metrônomo, vou botar aqui, para não ficar muito longo, 65. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Na aula passada eu falei que é muito importante contar. Então esse pode ser, mais uma vez, esse pode ser um exercício que vocês podem pausar o vídeo. Quem não tem o metrônomo, pode baixar o metrônomo no celular. Se não tem o metrônomo, conta. Porque o que não pode acontecer é começar fazendo os movimentos lentos. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3. Ele não pode dar esse tipo de sonoridade. Eu não tenho uma outra palavra para dizer isso, mas ele tem que soar mais linear, como se fosse um fluxo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Se eu fizer do formato da Match Grip, vou adicionar o chimbal aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Aí eu vou passar para a semínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Existem alguns exercícios que dá para fazer para modificar. Existem alguns exercícios ou combinações de exercícios que dá para fazer somente com o pad, trabalhando essas colcheias, essas 2 notas por tempo. Os mais comuns é eu trabalhar todas as direitas, contando 1, E, 2, E, 3, E, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Não é um exercício para te já sair fazendo com muita velocidade, ele é realmente para te adquirir esse controle de punho, ou se quiser tocar com o antebraço e punho, mas de preferência, quanto menos antebraço melhor, né? A gente quer controlar ela com o mínimo de esforço possível. Então, sendo a pegada alemã, ou a americana, ou a francesa, tu pode fazer da mesma forma. Americana ou alemã.
Eu gosto mais da americana, porque ela parece ser um pouco mais relaxada. Um detalhe que eu não falei antes é que a pinça da alemã é focada nesse dedo. A da americana também, mas depois quando a gente firma ela, o que força mais são esses dois dedos aqui. Mas ainda assim, se eu fechar um pouco aquele dedo, eu também tenho a pegada americana. Só um detalhe. Então, seguindo o exercício. Um dos primeiros exercícios que eu gostaria que fizesse, pode ser no pad, pode ser no sofá, pode ser na cama, pode ser na mesa. De preferência, põe um pano na mesa, senão dá um barulhão e os pais ficam meio chateados, tá? É uma experiência própria. Primeiro exercício que eu recomendo, trabalhar a tua mão dominante. Se tu é canhoto, trabalha a esquerda, se tu é destro, trabalha a direita. Depende de quem está vendo aí. Se possível, marque com o pé esquerdo. Dá um pouquinho mais de coordenação, mas se possível, marque com o pé esquerdo o que tu conta. No caso, 1, 2, 3, 4. Pode primeiro achar a semínima, ou uma nota por tempo. Vou ficar repetindo esses termos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois adicione o E. Tem que ser uma nota em cima do chimbal e uma nota no contra do chimbal. Seria 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Depois da direita, faça com a esquerda. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Eu tenho um movimento aqui, ó. E eu não deixo a baqueta travar, ó. Eu bato, deixo uma distância e volto de novo. 1E, 2E, 3E. É como se o E, se eu tivesse uma linha imaginária, eu teria 1E, 2E, 3E, 4E. Como eu quero acertar esse E, ele tem que soar, né? 1E, 2E, 3E, 4. Isso é um princípio para depois tu passar isso para os tons, para o bumbo, até mesmo para criar ritmos mais fechadinhos. Depois eu vou dar alguns exemplos. O terceiro exercício, alternar elas. Direita, esquerda, direita, esquerda. Então eu tenho a direita no tempo e a esquerda no contratempo. Isso é quase que uma regra quando tu começa. Direita, esquerda, direita, esquerda. Antes a gente fazia 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Um pouco mais relaxado. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4. Provavelmente, alguns já começam assim, ó, com o braço, ó. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E. Por isso que eu digo, quanto menos movimentar o punho, o antebraço nesse momento, é uma coisa desse exercício. Não quer dizer que se tu movimentar o antebraço esteja errado. Mas nesse momento é para te controlar esse movimento de punho aqui, ó, que tem uma relevância mais além. Ó. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1. O próximo exercício, ele é um pouco mais complicado, mas é só ter um pouquinho de atenção. Eu vou dobrar as notas. Eu vou ter 1E, 2E, 3E, 4E. Seria direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Ficaria 1E, 2. Ficaria 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Isso tem um segmento mais além, mas deixamos como exercício. Depois, eu posso inverter, né? Começar com a esquerda, mesmo tu sendo destro, trabalhar a esquerda, que é provavelmente a mão que tu tem mais dificuldade.
Vamos começar com ela também. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Para não ficar muito longo, vou mostrar mais 3 exercícios. Eu posso adicionar 3 notas. Não, isso é muito chato. O próximo exercício, eu vou botar direita, esquerda, seria 1, E, depois direita, direita, depois 1, E, esquerda, esquerda. Vou inverter, vai ser direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E. Errei. O próximo exercício, ele é um pouquinho mais complicado, mas pode ser um desafio de coordenação. Eu vou fazer direita, esquerda, direita, direita, depois inverte. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Eu tenho direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Seria 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Mais uma vez. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 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 Certo? Agora que a gente já comentou, já falou sobre pequenos exercícios, eu não posso também espichar muito na parte de partitura, conforme as aulas vão indo eu vou falando alguma coisa sobre partituras. Nós vamos fazer agora ritmos básicos adicionando a colcheia. Para ter para vocês conseguirem ver a diferença, antes nós fazíamos 1, 2, 3, 4, tudo com a mão direita. Agora a gente vai contar a mesma sequência com a mão direita, mas contando dessa forma que a gente fez, de 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então, em vez de a gente ter 4 notas, a gente vai ter 8 notas, mas contando ainda de 1 a 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Se eu pôr o metrônomo, aí tem 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Quem viu a primeira aula, a gente vai fazer algo muito parecido com a primeira. Botando, conforme os números, eu vou adicionar o bumbo numa parte, a caixa em outra parte e assim por diante. São alguns ritmos que, conforme vocês vão ver algumas músicas, vão acabar identificando essas músicas. São ritmos básicos para são ritmos básicos para que consiga tocar alguns ritmos assim, pop rock. Depois eu dou alguns exemplos. Então tá, tendo o mesmo intuito do outro, no 1 e no 3 eu vou acertar o bumbo. Quem viu a aula passada viu que é algo parecido com isso. Mas eu vou contar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. No 1 e no 3 eu acerto o bumbo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ó, descer. Corta isso aí. No 1 eu acerto o bumbo e no 3 eu acerto o bumbo. O meu chimbal vai tocar todos os números e os Es no caso. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4,
Ignorando um pouco o bumbo, agora a gente vai para as caixas, que é na mão esquerda. No 2 e no 4 eu vou acertar a caixa junto com o chimbal. Mesma forma. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Agora a gente une essas duas partes. Lembrando, bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4 e a mão direita faz todos os chimbais. Todos os números e esse. Então foi 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. No segundo exercício a gente vai ter um bumbo a mais. A mão direita segue tocando todos os números e esse. A caixa ainda acerta no número 2 e no número 4. Mas eu vou ter um bumbo no número 1 e depois no 3 e no E. 3E. Seria 1. Seria 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. Se eu juntar com a caixa, 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. Se eu pôr o metrônomo, talvez o metrônomo, vou botar aqui 70 BPM. E 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Feito o 1 e o 2, é muito legal se tu conseguir fazer um compasso ou dois compassos do exercício 1 e sem parar já fazer o exercício 2, de forma que seria contando 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e. Se eu fizer um pouco mais rápido, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e. Se você tem a bateria em casa e tem um metrônomo, muito importante que você faça isso com o metrônomo. Eu não vou pôr o metrônomo em todos aqui, de repente o metrônomo pode atrapalhar a parte do áudio. Mas todos que eu puder exemplificar com o metrônomo, por isso que eu faço questão de contar para você saber onde está exatamente as partes da bateria. O próximo exercício, eu coloco mais um bumbo. Eu tenho bumbo no 1 e no E, e depois no 3 e no E. Então eu tenho um E e 3 E. E a caixa ainda continua
continua no 2 e no 4, por enquanto. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e. Juntando com a caixa. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e. O quarto exercício, eu tenho menos bumbos, mas eu antecipo um bumbo. Eu ainda tenho um bumbo no 1, a caixa no 2 e um bumbo no E do 2 e depois no 3. Então eu tenho bumbo 1, caixa, bumbo, bumbo. Seria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Fazendo por parte. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Já temos 4 ritmos, né? Se fez todos eles separadamente, agora quiser unir eles, seria perfeito, seria ótimo. E também você inicia num tempo, depois pode aumentar o andamento deles conforme a tua necessidade de música. Se eu unir o 1, o 2, o 3 e o 4, eu vou ter uma sonoridade assim. Vamos fazer 2 compassos de cada. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e algumas pessoas se perdem na diferença do exercício 2 para o 4, porque eu só antecipo um bumbo, né? Então se eu fizer do 2 para o 4, e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e. Vou fazer um pouco mais rápido. 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 Se eu seguir isso, o exercício 5 seria algo parecido com o exercício 3, só que eu dobro mais uma vez o bumbo, né? Adiciono mais um bumbo, mas ainda espelhando o 4. Então eu tenho bumbo no 1, bumbo no E do 2, bumbo no 3 e bumbo no E do 4. Temos 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Com a caixa 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2
O exercício 6 vai ter um símbolo que é o que nós chamamos de pausa. Nós vamos ter 3 bumbos nesse exercício. O chimbal, com a mão direita, toca todos os números e es. Porém, daí eu tenho um bumbo no 1, bumbo no E do 2 e bumbo no E do 4. E2, E3, E4, E2, E3, E4. Vamos ter uma sonorização um pouco diferente do que a gente está acostumado agora. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1. Se eu juntar, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, 2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2. O exercício 7, agora ele demonstra uma pausa da colcheia no terceiro bloco, digamos que a gente imagine de blocos, né? Bloco do 1, do 2, do 3 e do 4, né? 1E, 2E, 3E e 4E. No 3 e no E, eu vou ter uma pausa no número 3, que eu não vou tocar nada nele embaixo, somente chimbal, e vou tocar o bumbo no E. Daí eu tenho o bumbo no 1, no E do 2 e no E do 3. Esse é um ritmo até bem conhecido em algumas músicas. Então nós temos 1, E2, E3, E. Então nós temos 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E. Com a caixa 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E. 2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E. O próximo exercício, eu adiciono mais um bumbo. É algo muito parecido com o 7, só que lá no 4, eu tenho no E do 4 eu tenho mais um bumbo. Seria 1, seria 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, 2, E3, E4, E1. Se juntar com a caixa, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, Esse é um exercício bem bacana, né? Porque ele fica mais rápido. Mais rápido fica. Se deixar o chimbal mais solto, esse é bem utilizado. Dos próximos exercícios, é mais uma coisa de coordenação. Até
Até dá para utilizar ele musicalmente, mas ele é bem interessante se tu faça ele separadamente para alguma eventual possibilidade na música. Tocar todos os timbais com a mão direita e todos os bumbos. Todos os bumbos. Eu vou ter no bumbo no 1, no E, no 2, no 3, tudo junto com o timbal. Da mesma forma que a gente fez no exercício da primeira aula. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 2, E, 3, E. Depois invertemos isso, fizemos só com a caixa. 1, E, só com a caixa. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Se eu botar agora, aí o próximo seria unir todos eles. 1, E, 2, E, 3, E, 4, lembra que eles não podem, tem que ser feito lento, se faz muito rápido ele fica meio descompassado, uma parte um vai mais para frente, mais para trás, fica meio assim, ó. Ele tem que ser junto. Algumas bandas utilizam isso no sub. Dependendo de algum exemplo, tu tá tocando e tu quer dar uma sensação que a música cresça. Pode ser. É um exercício bem bacana de fazer. É tocando duas peças juntas. Tem um exercício. O próximo seria eu tocar. O chimbal ainda continua como uma coisa básica. Eu vou tocar todos os timbais por enquanto. E o meu bumbo vai tocar todos os números. 1, 2, 3, 4. Ficando 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E eu vou adicionar a caixa no tempo 2 e no tempo 4. Vai dar uma sensação de aqueles ritmos de dançante, disco. Não é bem disco, mas uns ritmos mais dos anos 80, assim. Eu vou fazer um pouco lento, depois ele mais rápido. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Esse também tem que ter um pouco de cuidado, porque ele pode descompassar, tipo, as partes do corpo não tocam exatamente no mesmo lugar. Não pode ter som de flâmula. Se eu fizer mais rápido, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Bem mais rápido no caso. 1, 2, 3, 4.
E, 2, E, 3, E, 4, E. Esse é um exercício bem bacana, né? Dá para utilizar de diversas formas. No reggae, como eu toco reggae, eu utilizo muito ele. Um pouco mais rápido ainda que isso. Que eu fiz algumas variações, depois a gente pode falar sobre isso. O próximo exercício aí já altera um pouco a parte do chimbal. Eu vou tocar os contras. Eu vou contar 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Mas eu vou acertar o chimbal somente nos Es. Seria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Meu bumbo segue no 1 e no 3 e minha caixa segue no 2 e no 4. Pode fazer bem lento por partes, para algumas pessoas pode ser um pouco de dificuldade. Então, coloca somente o bumbo no 1. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Eu estou no andamento um pouco mais rápido para também não ficar muito longo o vídeo. Mas pode fazer bem mais lento que isso. Pode contar. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Se tiver muita dificuldade, deixa mais lento. Até que o teu corpo se acostume com o exercício, com essa nova informação. E aí depois tu começa a adquirir uma certa velocidade. A velocidade não é o principal num ritmo, sim tu definir bem as notas, tocar elas de forma que esteja uma sonoridade limpa. Não adianta eu ter um pouco mais de velocidade e sujar a música e não conseguir entender nada que está acontecendo. Tá? Isso serve como uma dica. Assim. Primeiro, faça lento dentro do teu andamento interno, dentro do teu tempo. Conte sempre que puder, sempre. Se tem vergonha de contar, vai para um canto, conta sozinho. Mas faz parte, contar faz parte. Então a gente conta lá 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, dá uma contagem pra galera lá e baixa o andamento e nada disso adiantou. Então trabalhe bem essa parte com os exercícios com o metrônomo e o andamento interno contando. Contar faz com que tu crie um metrônomo interno mais forte. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 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 Vamos misturar agora tudo isso aí. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 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 1 E, 2 E, 3 E, 4 E.
acelerar um pouquinho. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Acelerar mais um pouco. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Se eu adicionar agora o bumbo no 1, no 2, no 3 e no 4, e minha caixa no 2 e no 4, e ter essa mesma sensação de hi-hat chimbal, que ele toca só os Z's, aí eu vou ter aquele ritmo do disco. Tum, tat, tum, tat, tum, tat, tum. Ficaria. A gente tem aquela. Um pouquinho mais rápido. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Pode pegar esse mesmo exercício e botar numa das peças dos tambores, né? Seria bem bacana, é quase como um ritmo novo. Pega um daqueles ritmos mais simples lá, que já passou por isso, e faz a troca. Tá, pessoal, terminando com os ritmos, os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem sem a bateria é realizar a troca de 4 notas por compasso, contando 1, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2. O exercício que eu gostaria que vocês fizessem é fazer as trocas da semínima para a colcheia, onde eu tenho 4 notas e depois eu tenho 8 notas. Se possível, marcando com o pé esquerdo, seja com a bateria ou sem a bateria. Se eu fizer aquele mesmo exercício que eu fiz no pad lá, ó, de colocar 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Pode fazer de 2 a 3 compassos de cada. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
O que pode acontecer também? Pegando as colcheias, faz um compasso de ritmo e um compasso só na caixa, fazendo as 8 notas. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, e passa de volta com o ritmo. Como por exemplo, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, Thank you.